As relações entre Estados Unidos e o Irã têm sido marcadas por décadas de tensão, oscilando entre tentativas de reaproximação e confronto direto. Embora as rivalidades entre essas duas potências remontem à nacionalização do petróleo iraniano na década de 1950, elas assumiram uma dimensão particularmente pronunciada no século XXI. Desde então, cada governo americano adotou uma abordagem diferente em relação a Teherã, influenciando a dinâmica regional e a estabilidade no Oriente Médio. À medida que o Irã continua desenvolvendo seu programa nuclear e as negociações internacionais lutam para chegar a uma conclusão, o retorno de Donald Trump ao poder, conflito entre o Irã e Israel e a queda de Bashar al-Assad poderiam marcar um novo ponto de virada nessa relação conflituosa. Para compreendermos plenamente as relações entre os dois países, temos que recuar até 2020, quando eles atingiram um nível de violência sem precedentes. Isso inclui o assassinato do general Soleimani, uma figura-chave nas operações militares e de inteligência iranianas no Oriente Médio, e os subsequentes ataques com mísseis iranianos contra bases americanas. As autoridades americanas justificaram esse ato, alegando que Soleimani estava planejando ataques iminentes contra as forças americanas e seus aliados na região. O Pentágono declarou que Soleimani e suas tropas foram responsáveis pela morte de centenas de militares americanos e pelos ferimentos de milhares de outros, já que o general supostamente orquestrou ataques contra alvos americanos no Iraque e na Síria, incluindo o ataque à base K1 em dezembro de 2019. Mas as tensões não são novas. Elas remontam à década de 1950, quando o petróleo foi nacionalizado. Isso não agradou aos britânicos que, com a ajuda dos serviços secretos americanos, decidiram derrubar o governo iraniano. Esta foi a Operação Ajax, em 1953. Os iranianos se ressentiram deste golpe e gradualmente começaram a virar as costas para os americanos. Isso permaneceu assim por muitos anos. No entanto, as relações pareceram melhorar com Obama, e o acordo nuclear iraniano foi então assinado. Mas que acordos eram esses? Em 2015, o Irã assinou o Plano de Ação Conjunto abrangente com os Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha. O objetivo era limitar o programa nuclear iraniano a fim de acalmar as preocupações internacionais sobre o desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã. O objetivo era controlar o programa nuclear do país e permitir o levantamento gradual das sanções econômicas contra o governo iraniano. Para atingir esse objetivo, o Irã concordou em limitar seu enriquecimento de urânio a um nível bem abaixo do limite necessário para produzir armas nucleares. As atividades de enriquecimento também estavam sujeitas a um rigoroso monitoramento internacional. No entanto, em 2018, com Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo, reimpondo pesadas sanções econômicas. Em resposta, o Irã aumentou seu estoque de material enriquecido para 60%, próximo aos 90% necessários para desenvolver uma arma nuclear. Além disso, Teherã reduziu as inspeções de suas instalações nucleares desde 2021. Câmeras de vigilância foram desconectadas e o credenciamento de um grupo de especialistas foi revogado. Mas as autoridades iranianas enfatizaram que o programa nuclear do país era pacífico e que Teherã não estava buscando construir uma arma nuclear. O que é bastante interessante no caso do Irã é que o desenvolvimento de seu programa nuclear se intensificou, especialmente após o início da guerra na Ucrânia. A Ucrânia havia concordado em meados de 1990 em abandonar seus dispositivos nucleares herdados da União Soviética. E o Irã não quer cometer o mesmo erro. Mas o programa nuclear começou muito antes disso. Foi lançado na década de 1950, sob o reinado do Shah Mohammad Reza Pahlavi, com a ajuda dos Estados Unidos e da Europa como parte do programa Átomos para a Paz. O objetivo era promover o uso pacífico da energia nuclear. Assim, em 1967, um reator de pesquisa foi fornecido pelos Estados Unidos. Após a Revolução de 1979, o programa foi temporariamente interrompido, mas rapidamente retomado com a ajuda russa, especialmente após a guerra Irã-Iraque.
Várias autoridades iranianas questionaram publicamente a possibilidade de possuir a bomba atômica como um meio de dissuasão nos últimos anos, em meio ao aumento das tensões com Israel. Mas o Ayatollah Ali Khamenei, no poder desde 1989 e o decisor máximo nas questões sensíveis do país, particularmente de energia nuclear, proibiu qualquer uso de armas atômicas por meio de um decreto religioso. Mas o Irã continuou enriquecendo urânio a níveis próximos aos necessários para construir uma arma nuclear, gerando preocupações internacionais. Nos últimos anos, as negociações para reativar o acordo de 2015 fracassaram, deixando a situação incerta e as tensões persistentes. Em 19 de novembro de 2024, a Agência Internacional de Energia Atômica, também conhecida como AIEA, declarou em um relatório que o Irã havia aumentado significativamente seu estoque de urânio enriquecido nos últimos meses. O total era de mais de 6.500 quilos em 26 de outubro, em comparação com os 5.000 quilos em meados de agosto. Mais de 32 vezes o limite autorizado pelo Acordo Internacional de 2015, que rege as atividades atômicas de Teherã. No entanto, de acordo com o mesmo relatório, o Irã tomou medidas para interromper a expansão de seu estoque de urânio altamente enriquecido. Em 15 de setembro do mesmo ano, durante sua visita, o chefe da AIEA, Rafael Grossi, verificou nas instalações nucleares que o Irã havia começado a implementar os preparativos para interromper o aumento de seu estoque de urânio enriquecido a 60%. Mas para que o Irã cumpra essa proposta, o país anunciou em troca que as potências ocidentais se absteriam de aprovar uma resolução condenando sua falta de cooperação com a AIEA, de acordo com relatórios confidenciais da agência. Este projeto de resolução, apoiado pelos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, critica a falta de cooperação do Irã com a AIEA e exige um relatório abrangente sobre suas atividades nucleares. Esta iniciativa visa pressionar o Irã a negociar novas restrições ao seu programa nuclear, já que o acordo de 2015 expira oficialmente em outubro deste ano. Ao mesmo tempo, o Irã concordou em considerar permitir a entrada de 4 inspetores experientes adicionais, mas sem incluir aqueles anteriormente proibidos por Teherã. Mas em 20 de novembro foi anunciado que países europeus e os Estados Unidos haviam apresentado sua resolução. Mas as coisas mudarão com a reeleição de Trump? Durante seu primeiro mandato, Trump adotou uma política de pressão máxima, restabelecendo pesadas sanções econômicas e se retirando unilateralmente do acordo nuclear com o Irã de 2015. Suas sanções visavam principalmente os setores de energia, transporte marítimo, construção naval, automotivo e petróleo. Trump também reforçou as sanções à indústria metalúrgica iraniana, incluindo ferro, aço, alumínio e cobre. Após sua eleição em 2024, ele anunciou sua intenção de relançar sua campanha de pressão máxima, visando restringir as exportações de petróleo iraniano e limitar a influência regional de Teherã. No entanto, Trump também expressou sua disposição de negociar um novo acordo nuclear com o Irã, apesar de suas críticas anteriores ao acordo de 2015. Por sua vez, o Irã expressou dúvidas sobre a possibilidade de negociar com Trump, dado o seu histórico com Teherã. A situação, portanto, permanece incerta, especialmente porque o Irã perdeu um aliado importante, Bashar al-Assad. Durante a Guerra Civil Síria, o Irã tornou-se o principal apoiador do regime sírio, fornecendo maciça assistência militar, econômica e política para combater as forças rebeldes. A intervenção iraniana na Síria fortaleceu a influência de Teherã a ponto de gerar tensões com o regime sírio. Mas tudo mudou para as relações entre Teherã e Damasco em 8 de dezembro de 2024, que marcou o fim da era Assad. O presidente sírio fugiu de Damasco e se refugiou em Moscou, onde foi recebido com proteção política. Com a queda do regime sírio, o Irã enfrentou uma redução em sua influência militar, pois o país não podia mais usar suas bases militares na Síria para projetar o seu poder na região.
Mas isso também teve um impacto sobre os aliados do país na região, particularmente o Hezbollah, com a interrupção das rotas de suprimento. Rotas terrestres que conectam o Irã ao Líbano via Síria e Iraque, frequentemente chamadas de corredor xiita, estão comprometidas. Isso complica o fornecimento de armas e recursos necessários ao Hezbollah, enquanto o corredor xiita é um elemento-chave da estratégia política do Irã no Oriente Médio. Como resultado, o Irã pode rever sua política externa, especialmente com os Estados Unidos, enquanto estiver enfraquecido. O futuro das relações iraniano-americanas permanece incerto, especialmente em um contexto que os equilíbrios regionais estão sendo rompidos pela guerra entre o Irã e Israel. A perda de um aliado como Bashar al-Assad e a pressão internacional sobre seu programa nuclear enfraqueceram a posição do Irã. Por sua vez, Washington, sob a nova presidência de Trump, parece determinado a retomar a sua política de pressão máxima, olhando de perto o conflito entre Irã e Israel. Mas a questão permanece. O Irã continuará escolhendo o confronto ou a negociação diante dos desafios que o aguardam.